Amigos do Sistema Rural de Comunicação, dando sequência nesta segunda-feira às entrevistas com empresários, com pessoas que vivem justamente realmente nesse mundo do empreendedorismo, né? A gente tem a alegria de hoje conversar com o Vitor Simas, pessoa bastante conhecida em todo o nosso estado, Nordeste também, principalmente aqui em Caicó. Ele que é diretor-presidente da Disbecol, empresa muito séria que leva o nome de Caicó e do Seridó para todo o nosso Brasil. Vitor, uma alegria imensa ter você conosco. Bom dia. Bom dia, Marcos. Primeiro, obrigado pelo convite. Bom dia para todos os ouvintes. Parabéns pela iniciativa. Acho que toda vida que a gente leva informação de maneira bem trabalhada, a gente ajuda muito a população, especialmente nesse momento que estamos vivendo. Obrigado pelo convite. Alegria toda nossa. Vitor, já dá para mais ou menos imaginar que a gente está saindo um pouco dessa fase difícil ou ainda não? Por exemplo, me refiro inclusive nessa questão da atividade econômica, por exemplo. Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com um médico que tenho proximidade, que atua bastante na parte de hospitais, especialmente em Natal, que me parece ser uma das cidades que teve, né, todo o atendimento da parte de saúde mais comprometida. E eu perguntei para ele, nós estamos no começo, no meio ou no fim da fase mais aguda? E isso vai fazer uns 15, 20 dias atrás, e ele disse para mim que a gente estava no começo do meio. Então, eu entendo que o começo do meio é muito melhor do que o começo do começo, né? Então, a gente pode começar a enxergar alguma coisa de aproximação, de uma flexibilização mais efetiva e que afete menos a economia, porque ela, de fato, a economia não deixará de ser afetada, especialmente no início da retomada. Agora, já é possível calcular perdas com a pandemia do coronavírus para o setor de alimentos e bebidas, que é o seu setor, inclusive? Veja só, Marcos, eu acho que ainda não dá para se enxergar o fim do impacto, né? Se você imagine que se a gente tem 25% menos de atividade, né, das operações comerciais diárias no Rio Grande do Norte. E esses dias eu lia uma entrevista do presidente da Federação do Comércio e ele falava naquela entrevista que nós representamos 65% do PIB do Estado e temos 74% dos empregos gerados no Estado. E, certamente, toda a restrição que foi feita afeta de forma muito intensa a parte de comércio, serviço e turismo no Rio Grande do Norte. Então, quando você olha para a economia como um todo, esse é um retrato que preocupa muito. Vi ontem uma publicação da ANR, e eu estou pensando ainda em Brasil agora, que dava conta que, depois de 100 dias fechados em São Paulo, 35% dos estabelecimentos, agora sim falando de bares e restaurantes, não reabrirão. E 15% deles, quando reabrir, terão dificuldades iniciais de fazerem as suas atividades voltarem ao normal. Então, é um cenário que não é definitivo, mas efetivamente já emprestam para nós uma carga grande de preocupação com relação a como seguirá essa economia, especialmente nesse setor de alimento, bares e restaurantes. Essa dificuldade de se reerguer, ela tanto vale para o pequeno, para o médio e para o grande empresário? Você veja o seguinte, esse é um fato importante ser destacado. Desses estabelecimentos que a ANR falou, são estabelecimentos que têm mais de uma unidade na cidade de São Paulo. Então, não são estabelecimentos pequenos, né? São empreendimentos maiores, né? Eu vi uma notícia esses dias na Folha de São Paulo, dando conta que o restaurante Galetos, que era um restaurante tradicional, que está presente em praticamente todo, além de ter unidades fora de shopping center, eles estavam com várias unidades dentro do shopping center, encerraram as atividades. Ou seja, é um empreendimento grande e que talvez a gente tenha você é afetado na mesma proporção do tamanho que você
que você tenha nesse segmento específico. Agora, na nossa região, no estado também no Brasil, temos uma estimativa de quantos negócios no setor de alimentos e bebidas foram afetados com essa pandemia? Ontem, por acaso, eu fui retirar eu estava com vontade de comer um carneiro e fui lá no Bar do Macaco para retirar um carneiro torrado que ele faz, que eu aprecio bastante. E no rápido contato que tive com ele, com todos os respeitos ao distanciamento social, ele me falava da preocupação dele. Na sequência, eu também tive acesso a um dado da Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes. São mais de... O Norte diz que 20% dos pontos de venda, ou dos estabelecimentos que estão sob o guarda-chuva de associação, vão fechar. E ela faz uma projeção, e aí eu acredito que seja apenas projeção por enquanto, que o mês de julho, se não houver nenhum tipo de reversão, esse número pode duplicar. Então, estamos falando de 20%, e ela está fazendo uma projeção para, em julho, 40% desses estabelecimentos não reabrirem. É, de fato, um dano bastante grande para o segmento de bares e restaurantes, com todas as consequências que tem, né? Porque estamos numa cadeia de suprimento, isso vai certamente afetar a indústria, afeta emprego, afeta a renda de uma forma geral. Então, é de fato um setor que precisa de mais atenção e precisa de muito cuidado. Então, isso significa que no segundo semestre nós poderemos ter, por exemplo, dificuldade de muitas pessoas se manterem na questão, por exemplo, do emprego? Acho que sim. Eu acho que se a gente não tiver um plano de estruturação para que essa retomada aconteça de forma bem pensada e equilibrada, eu acho que a gente tem sim o risco. Eu acho que a gente, para a gente não ficar aqui pensando só no lado mais obscuro que essa fase que nós estamos passando, que a pandemia traz em função de todas as necessidades que tivemos que adotar, há iniciativas que são bastante interessantes, né? Eu estava falando ontem da minha iniciativa de retirar o produto no estabelecimento, e se você der uma olhada, muitos deles que não tinha delivery, passou a ter delivery. Ou, para usar o termo que é tradicionalmente usado, o negócio do take away, que é você ir lá retirar o produto. Esses pontos de venda, esses estabelecimentos que tiveram esse tipo de iniciativa implementada, eles sofreram menos do que os que efetivamente não implementaram. Nós estamos falando basicamente de pontos de venda que tinham como principal pilar de negócio receber o cliente em seus salões e atendê-los pessoalmente, ou seja, era um consumo presencial, consumo local. E que, inclusive, é uma característica bem marcante também das distribuidoras de bebidas, né? Do delivery, do take, né? De ir lá pegar a mercadoria e levar para casa, né? Perfeito. Então, esse para mim, é uma das coisas que mostram o quanto essa parte dos empreendedores não ficou parada. Mas um outro levantamento da própria Abrazel mostra que, na hora que você implementa essa iniciativa, você reduz o impacto no volume de negócio que você tinha em cerca de 20%. E os estabelecimentos que já tinham ou o takeaway ou o delivery, eles reduzem o impacto em 30%. Então, não estamos falando de alguém que teve o seu negócio reduzido em 80% ou em 70%. Ainda assim, é muito grave. E não obstante todas as adequações que foram feitas, e certamente a redução de custo que se tem na medida que você não está com o estabelecimento funcionando a pleno, ainda assim é muito grave. Uma outra coisa que é bem interessante de se observar é que, do jeito que a pandemia afetou de formas diferentes no tempo ou na intensidade os países, os estados, as cidades, embora quando o vírus chega, normalmente o final da história é parecida,
Na área de negócios, e mesmo pensando em alimentos e bebidas, agora ampliando um pouco mais a visão, saindo só do estabelecimento que tem visão presencial, né, de negócio, e pensando, por exemplo, no setor de bens não duráveis, onde estão incluídos os supermercados, esse segmento é um segmento que tem um impacto completamente diferente. Os supermercados do Rio, que é uma cidade que teve a pandemia atuando assim, com incidência muito forte lá de contaminação, os supermercados crescem 15%. Né? E o negócio de delivery, ou seja, o cliente comprando no supermercado em delivery, cresce 85%. Então, de fato, me parece que o negócio de delivery é alguma coisa que definitivamente não terá volta. Né? Ou seja, não temos... O negócio da pandemia é sério, é grave e tal, mas ainda temos alguns segmentos que, apesar de todas as restrições que foram estabelecidas, ainda se passam ao largo da crise. Aliás, eu conversando com um dos clientes nossos aqui da região, ele me falava que teve dias que parecia que era dezembro. E dezembro é um momento de alta sazonal, né, para o negócio de autosserviço. Então, é muito preocupante, a gente precisa pensar em quem está mais afetado e precisa reconhecer que, de alguma forma, ainda assim, tem alguns setores que vão bem. Vitor, muitas companhias adotaram ações de suporte ao enfrentamento do coronavírus. Quais as medidas que a Ambev e a Desbecol adotaram para apoiar parceiros, clientes e a população em geral? Eu não tenho nem autorização, eu não tenho autorização para falar no nome da Ambev, mas acho que tem algumas iniciativas que são públicas e que eu certamente posso falar delas. O Juntos à Distância, que foi uma iniciativa que trouxe para o nosso negócio a visão a companhia para linhas, para de produzir produto em algumas linhas e passa a produzir álcool em gel para poder atender as secretarias de saúde dos estados. Essa é uma coisa que foi extremamente positiva. Ela tem duas outras iniciativas que busca apoiar exatamente os pontos, os estabelecimentos que têm esse viés de operar presencialmente. Né? Uma delas assinada pela Stella Artois, que apoia um restaurante, onde você comprava voucher com 50% de desconto para utilizar no momento em que fosse flexibilizada a utilização, e o outro que foi assinado pela Boêmia, que é Ajude um Boteco. Né? O Ajude um Boteco deve trazer benefício para cerca de 15 mil estabelecimentos no Brasil. Mas a de todas, né, a gente sabe que o mercado de bebidas é um mercado muito competitivo. Né? E de todas as iniciativas, eu acho que a que mais me surpreendeu, o que mostra o tamanho do interesse da companhia e da própria indústria em ajudar, que é o movimento Nós, né? Onde a Ambev, junto com outras 7 empresas, né, estabelecem um programa para ajudar o pequeno varejo. E note que entre essas 7 empresas, há 2 competidores do nosso cotidiano. Né? Há 2 outras companhias que competem pelo mercado no dia a dia, mas ainda assim se unem em busca de ajudar o pequeno varejo. Na Desbecol, aqui especificamente, e aí dessa eu posso falar sem nenhuma dificuldade, nós implementamos 3 iniciativas. A primeira era apoiar algumas lives que tinham o objetivo de ajudar pessoas que estivessem associadas ao negócio. Por exemplo, as bandas param de tocar. As bandas são parte do negócio de entretenimento e automaticamente são parte do nosso negócio. Mas os status da banda
eles perdem a possibilidade. Você imagine as pessoas que apoiam, técnicos de som e essas coisas, eles perdem a possibilidade de ter alguma remuneração na hora que o empreendimento está parado. Então, apoiamos uma sequência de lives que foram feitas com arrecadação e distribuição de cestas básicas, e nós estivemos nessa. E tivemos uma outra live solidária também que foi promovida, e essa tinha um espectro mais amplo, que era ajudar a população de uma forma geral. Fizemos uma outra iniciativa, até atendendo uma demanda, os técnicos da 4ª USAC, especialmente depois que perderam um colega para a Covid e tiveram que fazer uma restrição maior das pessoas dentro da unidade, essas pessoas ficaram do lado de fora até serem atendidas e não tinham acomodação para elas, né? Você conhece bem, que fica próximo aí da rádio, e você conhece bem aquela realidade. Então, a gente aproveitou e distribuiu cadeiras, ou seja, fizemos uma doação de cadeiras para que eles pudessem acomodar as pessoas, inclusive com toda a orientação de que se mantivessem na distância segura do ponto de vista de contágio. E, por fim, a gente fez uma primeira doação de protetores faciais para os profissionais do Hospital do Seridó. Dessa primeira leva, nós levamos 50 protetores faciais. São pessoas que estão aí com um nível de exposição absolutamente sério, né? A população inteira tem reconhecido os profissionais da saúde como heróis da pandemia, dada a dedicação com que tem enfrentado essa situação, e era uma das formas da gente contribuir com essas pessoas. É bem verdade também que o Hospital Regional do Seridó também foi uma das unidades que recebeu o álcool em gel que foi produzido pela companhia. Então, como a gente precisa, estando também afetado pelo negócio da pandemia, precisa olhar para o orçamento, garantir a saúde financeira da empresa, mas não deixar de fazer o apoio efetivo para a população e para as pessoas que, recebendo benefício indiretamente, apoiam a população. Essas são iniciativas que já foram implementadas, e tem outras 3 iniciativas que a gente está dimensionando para poder fazer acontecer de forma mais efetiva. Vitor, muita gente fala em novo normal. Aliás, é a palavra hoje do momento, né? Que nada será como era antes. No seu ponto de vista, qual é a melhor forma de retomar as atividades empresariais já nesse segundo semestre? Eu vou tentar separar nas 2 dimensões que tem na sua provocação, né? O negócio da retomada e o negócio do novo normal. A retomada é inevitável, né, Marcos? Assim, a gente, quanto mais a gente afete a economia agora, mais a gente vai ter dificuldade de reconstruir ou de botar de volta toda a nossa economia caminhando num ritmo que permita que o país volte a funcionar. O grande problema é como retomar e garantir a segurança. Então, para mim, retomar. A gente precisa ter um horizonte, não dá para toda semana, no final de cada decreto, a gente descobrir que vai passar mais um tempo com prorrogação de atividade. Não dá para a gente ter esse barulho entre as autoridades. Um acha que precisa fechar, o outro acha que precisa abrir. Esse desencontro ele acontece em todos os níveis, né? Abre, o conselho acha que não deve abrir, ou a parte mais ligada à economia acha que deve abrir, a parte de saúde acha que... Então, eu acho que a gente precisa voltar a sentar, conversar, escutar efetivamente todos os argumentos que precisam ser feitos e encontrar uma maneira de voltar gradativamente à atividade, mas sendo sempre muito aderente às medidas necessárias. O negócio do novo normal é assim, uma coisa que a gente tem certeza é que o normal que tínhamos antes certamente não voltará, né?
eu entendo que a gente, mesmo que você reabra a economia, a gente vai lidar inicialmente com um receio enorme da exposição, né? Você pode abrir o shopping center e você não vai ter a massa de gente dentro do dos shopping centers que se tinha antes, né? Eu tenho uma amiga que mora em Portugal e ela disse que depois que se abriu, a população demorou para poder ir voltando, né? Ou seja, você tinha um estabelecimento aberto, mas mesmo assim a população não se expunha ao risco dado o receio. Então, acho que esse é um pedaço do novo normal. A gente não pode esquecer que esse negócio do vírus é alguma coisa que hoje a população inteira precisa ter certeza de que podem haver outras ondas de vírus. Inclusive, essa é uma das preocupações dos cientistas. Ou por mutação, ou por aparecimento de um vírus novo. Então, são dois momentos do ponto de vista de saúde. Quando a gente volta para a vida como ela é, o mundo digital assim, ele veio para dentro da nossa casa, dos nossos trabalhos, dos negócios de forma definitiva. Quem não andar muito rápido para se integrar ao mundo digital vai ficar para trás, né? Então, eu acho que isso faz parte do novo normal. Estamos geograficamente distante, mas podemos estar muito próximos por uma chamada de vídeo, por uma plataforma que permita que a gente converse, interaja e veja. Isso vai ser parte do nosso cotidiano. Aliás, se você pensar efetivamente, a gente hoje trabalha muito mais do que trabalhava antes, porque acabou aquela dificuldade de você se deslocar para ir para uma reunião, né? Hoje eu faço praticamente 2 reuniões diárias com pessoas que estão no Rio Grande do Sul, no centro do país, ou no Sudeste, sempre sem nenhuma dificuldade. Isso é uma coisa muito positiva, né? Então, o mundo digital, para mim, faz parte do novo normal. Eu acho que a gente sai da pandemia mais solidário, né? E, para mim, de todas as expressões de maior solidariedade, é o uso da máscara. Quando a gente usa máscara, a gente não está usando para se proteger. Na realidade, a gente usa para proteger o outro, né? Para que as gotículas de saliva nossa não saiam voando e, se você, porventura, for portador do vírus, não acabe contaminando as pessoas. Então, para mim, isso é um sinal de solidariedade. Toda vida que a gente vê alguém de máscara, a gente precisa reconhecer que aquela pessoa é solidária e está preocupada conosco. Acho que transparência, na hora que você afasta as pessoas, a informação é fundamental. A boa informação é fundamental. E não dá para você não ter informação. E não dá para você esconder informação. E a gente viu, durante a pandemia, por diversas vezes, alguma iniciativa que, por não estar respaldada numa transparência absoluta, a gente acabava tendo uma reação muito forte da população. Logística é uma coisa que o Brasil vai precisar investir assim, enormemente, né? A gente descobre durante a pandemia que a gente precisa ter ligações rodoviárias, precisa ter diversos instrumentos que nos permitam ter acesso você precisa ter velocidade na entrega das coisas. E se a gente tem um mundo digital, e se o e-commerce começa a ser cada vez mais um negócio importante, você imagine que o Magazine Luiza até hoje não abriu as lojas. Ela continua com as lojas. A Luiza Trajano fez a opção de manter as lojas fechadas, né? Mas nem por isso o nível de negócio dela se reduz, né? Então, de novo, uma parte do novo normal. Acho que a gente vai viver um aprendizado constante, né? Ou seja, como o novo normal é novo, tem muito de aprendizado para a gente realizar. Eu acho que uma outra coisa que fará parte do novo normal é a gente dar sempre o melhor que a gente tem para dar, né? Não dá para se economizar.
Não dá para ficar esperando que o governo nos ajude para manter os nossos negócios, embora, de certa forma, seja parte das atividades dele, dado essa situação. Então, acho que a gente precisa nós aprendemos de volta a viver em casa, a tornar essa convivência mais prazerosa. Acho que a gente precisa exercitar muito mais a tolerância dentro do novo normal, porque o distanciamento social permite que a gente escreva as coisas, às vezes, nas redes sociais e seja absolutamente mal interpretado, ou a pessoa que está lendo não lê com o mesmo sentimento que a gente escreveu. Então, a gente precisa ser mais tolerante, acho que faz parte do novo normal. Acho que tem muito de aprendizado, né? Assim, mas se você perguntar para mim, eu acho que acabou a pandemia, nós somos melhores sairemos melhores do que ingressamos, né? Vitor, para fecharmos, como cuidar da equipe, né, para que os colaboradores não adoeçam, inclusive psicologicamente, durante essa pandemia? Você acha que isso é um risco que pode acontecer? Os colaboradores estão fragilizados emocionalmente? E como é que consegue, por exemplo, dar esse cuidado à equipe? Eu acho que o negócio da saúde física e da saúde psicológica, ela está intrinsecamente ligada. E o que a gente fez como primeira diretriz, né? E é muito mais doutrinária do que alguma coisa que você consiga efetivar. E a gente não pode se abraçar com o problema. O problema está aí, ele existe, mas a gente precisa ser parte da solução e não parte do problema. Então, como nós vamos viver com toda essa bagunça que vira inicialmente as nossas vidas. Eu acho que esse foi a primeira grande conversa que tivemos com o time, que eu acho que serve para o meu time, serve para o time de qualquer outra empresa e serve para a nossa comunidade. Não dá para a gente ficar mergulhado dentro do problema. A segunda coisa é cuidar da nossa gente, né? E aí cuidar da nossa gente tem exatamente os dois aspectos, o aspecto físico e o aspecto da saúde psíquica, né? Então, o nosso time lá de gente e gestão fez um trabalho brilhante junto com as lideranças de departamento, de setor, que são as pessoas que estão em contato com o time como um todo. Então, além de todo o regramento que a gente fez, né, para estabelecer, ou seja, alguém traz uma queixa de que tem algum sintoma, automaticamente essa pessoa passa a ter um acompanhamento diário e a gente afasta ela do restante da comunidade, faz um isolamento em domicílio, aconselha, dado o grau de complicação que ela procure o convênio médico que nós oferecemos e assim é conduzido. Mas nós temos parte do nosso time, né, quando a gente fez o home office, tem uma parte do time que não tem jeito, você precisa ir para lá, né? Então, exemplo, eu consigo vender de home office, mas eu não consigo entregar com o meu time em casa. Então, esse time, né, de motoristas, auxiliares de entrega, esse time foi para o campo, né? O staff mínimo administrativo está trabalhando na sede da empresa. E o staff mínimo do armazém também está trabalhando na empresa. Bom, as pessoas que estão dentro da sede da empresa têm acesso a água, sabão, com abundância, além de álcool gel, estão todos, além da gente ter muito menos gente dentro da empresa, eles todos têm um nível de proteção bastante importante, muito embora 2 deles tenham ficado afastados por 15 dias, porque tinham apresentado um sintoma e que, graças a Deus, não era nada mais do que uma indisposição sem nenhuma consequência ou nenhuma conexão com o coronavírus. Mas o time de campo, que são os motoristas e os auxiliares de entrega, esse time está no campo. Então, a gente instalou tanques com água
nos caminhões, instalou recipientes com detergente para que eles pudessem fazer a higienização das mãos com muita frequência. Distribuímos máscara, mesmo antes da obrigação, para que eles pudessem estar protegidos, numa quantidade que ele possa fazer a troca das máscaras toda vida que ela se mostrar úmida. Tem muita coisa de treinamento, de sensibilização para as pessoas não se descuidarem. Então, assim, o meu time de campo, como os heróis da saúde, ou da limpeza pública, ou da segurança pública, também fazem parte dos heróis, porque são eles que provêm a condição dos nossos clientes continuarem mantendo seus negócios, mesmo que muito afetados pela pandemia. E, por fim, garante aos consumidores a condição de ter acesso aos produtos que desejam, né? Nada melhor do que, no meio de uma pandemia dessa, de que você, para poder se distensionar, tome um bom produto geladinho aí durante né, sem exagero. Acho que o outro pedaço é o seguinte: o pessoal que está em home office precisa ter rotina. Acorda, arruma a cama, troca de roupa, cuide da sua aparência pessoal, né? Então, toda vida que a gente faz uma reunião por vídeo, que alguém não abre a câmera, a gente diz assim, pô, você deve estar toda assanhada, não trocou de roupa ainda, e brincamos para que a pessoa se sinta estimulada a ter alguma atividade. Mas acho, sabe, Marcos, que trabalhar duro, e o nosso pessoal tem produzido muito, apesar do home office, né, porque o home office quebra a sinergia, a distância quebra um pouco da sinergia. Então, estão com contratos de trabalho suspenso, uma parte deles, redução de jornada, trabalhando em home office, mas a gente tem trabalhado muito duro, e trabalhar duro e cumprir a nossa missão faz bem para a cabeça. Vitor, obrigado pela sua participação, alegria imensa conversar com você, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, acho que isso vai passar, nós vamos ser melhores, e daqui a um tempo a gente vai poder olhar para trás e entender todo o aprendizado. Muito obrigado a você, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, e um bom dia para você e para todos os seus ouvintes, Marcos.